Bom, pessoal, vamos retornar. Depois a gente vai mostrar uma ferramenta que eu uso para vocês, que dá para utilizar sem custo nenhum, para você fazer hermenêutica, para você fazer exegese, para você ter acesso a comentários mundialmente bons que no Brasil não foi traduzido. No Brasil nós temos um viés meio problemático aí de segurar a cultura. Até de pessoas que roubaram aí trabalhos, né? E apresentaram como se fosse delas. Que acharam que o brasileiro era um bando de bugre, né? Que nunca ia ter conhecimento. Nós temos trabalhos teológicos criados por teólogos que foram renomeados aqui, outros teólogos surrupiaram a autoria. Foi apresentado como nome de seus. Não vamos falar por questões éticas, né? Mas existe. Pessoal, continuando aqui, ó, nós temos um esboço. Para que você tenha eficácia, esse esboço tem que ser detalhado, né? Quando você vai esboçar um estudo, você tem que ter ali os detalhes. Até eu recomendo você seguir ali se você não segue, siga o Bíblia Arte. Não sei se alguém já viu, aquele Marcos Nath, que ele faz desenhos na Bíblia. Então ele tem Instagram, siga lá, ele mostra, quando ele faz os estudos, ele mostra. Ele pega cada palavra, para poder fazer uma interpretação. Então o esboço ele pode ser no próprio texto. Você não precisa criar. Você pode pegar um tema, você pega uma passagem, coloca lá o tema, dentro do próprio, você pode tirar do próprio versículo, e o esboço vai ser cada item da tua mensagem dentro dos próprios versículos. Então você não precisa fazer um negócio, não sei fazer esboço. Dentro do próprio texto você consegue esboçar ali, certo? Por exemplo, vamos fazer um esboço aqui, ó, em um tema. Não precisa escrever, só o texto, porque o texto é conhecido. E um chamou para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Então, isso o que são aqui? São ministérios, né? Aí eu pego lá, eu quero criar o tema sobre o objetivo dos ministérios, dos 5 ministérios. Aí onde que eu vou... eu quero falar sobre os objetivos dos 5 ministérios. Aonde que eu vou tirar o contexto? Onde eu vou tirar o desenvolvimento? É só eu ir no versículo 12. E cada vírgula eu pegar um tópico. Querendo a perfeição dos santos, até que todos cheguem à mesma medida de conhecimento e fé no Filho de Deus. Estará lá, até que todos cheguem à estatura do varão perfeito, para que não dar ouvido a ventos e círculos de doutrinas de homens fraudulentos. Então eu pego o objetivo dos 5 ministérios, primeiro, aperfeiçoar os santos. O que é aperfeiçoar? É para que a igreja esteja em santidade, para que chegue à mesma estatura, à mesma medida de fé e conhecimento. Então os ministérios, o objetivo é ensinar. Eu pego qual ministério que tem esse objetivo, de ensinar, de cuidar, para que todos tenham a mesma fé, né? A estatura de varão perfeito, eu mostro o que é o varão perfeito. Cristo é o varão perfeito. Então, ou seja, todos nós somos predestinados para ser como Cristo. Tá lá, eu pego outros textos, posso pegar outros textos para complementar. Qual que é o objetivo do ministério? Para que as pessoas não caiam em doutrinas de homens fraudulentos, não sejam enganados. Então tá aí uma mensagem, 2, 3 versículos, que você consegue criar bastante tópico, certo? Que é o padrão lá, ó. A passagem bíblica conterá uma lógica interna coerente, constituída de padrões e pensamentos significativos. Você pode esboçar. O gênero linguístico, literário, é uma abstração linguística a qual ele pertence, qual categoria que ele pertence. Né? Se ele é uma personificação, se é poesia, se é literal, se é profético, se é simbólico. Então existem vários gêneros literários. Né? No português tem muitos, nós conhecemos vários aqui. Que vou apresentar para vocês. Tá certo? Então é que a gente não tem o costume de fazer essas estruturas aí, né? Criar. Mas se você começar, você começa a aprender, desenvolver cada vez mais. Se você começar, estava vendo ali, eu pensei primeiro que a gente tinha que pegar o texto e analisar ele. Analisar o texto em português e analisar em grego. Tá? Aí já diz lá que, olha, a concordância do grego é diferente da do português. Então, o cara precisa ser um exímio
Então, esse é um trabalho mais acadêmico, né? Quando você vai para textos, aqui ó, que nós vamos pro próximo slide. Quando você vai para os textos originais, já é um negócio mais acadêmico, mais profundo. Já não é fácil, né? Então, tem o português. O próprio português você pode fazer a interpretação ali. Mas se você quer pegar um texto que você quer aproximar do pensamento do autor, aí você vai ter que buscar esse recurso do contexto histórico, do lugar que ele escreveu, a época que ele escreveu, qual que era a cultura, né? Para quem ele escreveu, qual que é a língua original que ele escreveu, aí é mais profundo, tá? Acaba sendo um entendimento melhor, por exemplo, que no grego, no hebraico você consegue uma amplitude de conhecimento muito melhor. Você consegue captar coisas que não dá para captar na tradução. No próprio grego também, você consegue captar coisas que você não consegue captar na tradução. Assim, não é um trabalho fácil, né? É difícil. Senão todos fariam, né? Todo mundo faria. Mas é um trabalho minucioso, leva tempo. E mesmo assim, às vezes tem pessoas que ainda não conseguem, por mais que estude lá o original, não consegue chegar a uma proximidade, porque tem as nuances, né, de erros, né? Ó, crítica textual. O que a crítica textual trabalha, né? É necessário reconstruir o texto original. Então eles procuram pegar os manuscritos originais, eles procuram pegar os textos que trabalham o texto original. Não porque existe o texto recebido. A maioria das nossas traduções é do textus receptus, que é o texto recebido. É o grego que foi passado dos pais da igreja para os próximos ali. Por isso que é recebido. Aí foi feita essa tradução dos textos recebidos. Mas tem os textos críticos, que os críticos eles vão para... Dependem de alguns manuscritos, que é aquela questão da omissão que eu falei. Por exemplo, no texto crítico não tem aquele versículo. Já no outro recebido tem. Então é porque é um manuscrito diferente do outro. Aí vocês vão dizer assim, tá, o original, o hebraico, aramaico e o grego. Se eu te falar para você, ó, o hebraico e o aramaico são línguas consideradas sagradas. Não é só o hebraico, o aramaico também. Também é considerado uma língua santa, né? O grego já é uma língua posterior, é uma língua mais difundida. Mas não é considerada língua santa, é língua difundida. E você pega o Antigo Testamento em hebraico, é um só. No máximo de variante que tem é dois tipos, um massorético e o outro, crítico, né? Dois, não passa disso. Você pega o aramaico, tem duas ou três ali, que é o siríaco, depende da... Agora você pega manuscritos grego. Sabe quantas variantes existem dos textos bíblicos? Nos manuscritos gregos, 400.000 variantes. Isso tem o lado positivo e o lado negativo. O lado positivo é que você entende a veracidade da Bíblia. Porque se a Bíblia não fosse um livro verídico, não teria tantas cópias, né? Não teria tantas. O manuscrito que mais tem cópias é em torno de 1.000 e pouco, 1.000 e pouco, ou 10.000, se não me engano, é a de Homero lá, que não sei se é Ilíadas de Homero. É o que mais tem. É o segundo maior. Mas o maior é da Bíblia. Por um lado é bom porque mostra a veracidade das escrituras. Por outro, 400.000 variantes vai conter bastante diferenças de tradução, né? Vai conter bastante diversificações, porque às vezes uma variante é diferente da outra. Então, daí por isso que nós temos bastante Bíblias hoje, português, inglês, diferente, né? Por causa depende do manuscrito que ele se apoiou. Agora, os manuscritos do texto crítico, que às vezes é condenado, às vezes é criticado, né? Texto crítico, mas eles são muito importantes. Já são esses aqui, ó. O TM, né? O texto massorético, Antigo Testamento, a hebraica, né, que é Estudicartência, a Bíblia Estudicartência, também é texto massorético, também tem os sinais diacríticos. Nós temos a Septuaginta, que é a tradução dos 70, grego, né? Primeira tradução da Bíblia. Na verdade, a primeira tradução da Bíblia foi o Targum, do hebraico para o aramaico contextualizado, feito por Esdras. Esdras foi o primeiro. A segunda foi a Septuaginta.
Lá, quando os 4 reinos de Alexandre foi dividido, né? Eles queriam ter um texto judaico, texto sagrado judaico em grego. Chamaram 70 anciãos, que concluíram, 72 segundo alguns, que concluíram em 70 dias. Essa tradução. Surgiu a Septuaginta. Temos o Novo Testamento de Nestle e Aland, que é o Novo Testamento Grace. Esse é muito utilizado, texto crítico, muito bom. E temos a Vulgata, né? Bíblia Sacra, Vulgata. Vulgata quer dizer divulgada. E sabe o que quer dizer a Bíblia aramaica é conhecida como Peshitta. Peshitta é os textos aramaicos. Tá? Peshitta quer dizer simples, fácil. Então observe, a Bíblia não é uma linguagem difícil, né? É uma linguagem simples, fácil de ser entendida. E assim ela popularizou. Depois eu vou mostrar para vocês aqui um estudo. Latim, Vulgata Latim. Então hoje tem uma, acho que a Sociedade Bíblica ela tem um box, que vem a Studicartensia, vem a Septuaginta, vem a Vulgata, e tem mais uma lá que eu não lembro agora. Quando eu estudava no colégio de padre, eu sabia bastante latim. Aí esses dias para trás, um mês para trás, eu pegava o cara para ver e não conseguia entender nada. Não, e o latim é bonito, né? É uma língua bonita, assim, é muito bom. É uma das que eu não estudei ainda, né? Eu estudei hebraico um pouco, né? O grego ele não é tão difícil, o grego, né? O grego ele é mais próximo que nossa língua deriva do grego, muito do grego, né? O português. Mas é claro que eu leio ali, mas não vou dizer que eu sei ler certo, corretamente, mas eu consigo ler. E o aramaico ele é mais complicado porque a forma de escrita dele é bem puxada, então tem que ter um curso também. O latim, bem interessante. Acho legal o jeito da fala do latim, né? A maneira... O grego também, o grego é bem bonito. Aí você pega assim, nós sempre aprendemos o quê? O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, algumas passagens aramaico, o Novo Testamento em grego, né? Sempre aprendemos. Só que aí tem uma outra posição contundente com a cultura judaica que a gente vem aprendendo. Que é o quê? O grego... Imagine você, se você tem a tua família lá, se tem a tua cultura, vem um camarada lá de outro país, pega teus filhos e mata na tua frente, pega e espanca. Você vai querer aprender a língua desse camarada? Você vai querer aprender a língua desse país? Você tem a tua fé, e a tua fé não permite comer porco, não permite animais imundos, e o camarada vai lá e sacrifica uma porca dentro do templo sagrado. Dentro daquilo que é mais sagrado para você. Você vai ser aliado desse... Você vai querer aprender a linguagem? Você vai... Não, né? Então, os gregos oprimiram muito os judeus. Tanto é que os talmudes, né? Os ensinos rabínicos, eles ensinam assim que o pai que ensina o grego para o seu filho é amaldiçoado. Por quê? Eles sofreram muito na mão dos gregos. Então aprender a língua dos gregos era uma maldição. Então eles não tinham contato, eles não gostavam. Claro, quem trabalhava com comércio ali sabia algumas palavras. É como quem trabalha ali no porto, tem que saber um pouco do inglês, agora até do chinês, né? Até do mandarim, né? Porque tem uma parte ali que é... Então você vai saber alguma coisinha, mas você não vai aprofundar, porque é uma língua amaldiçoada. E... um dos camaradas que teve acesso um pouco à língua dos gregos falou que era uma língua muito difícil para o judeu aprender. A língua do judeu é mais gutural, né? Mais falado guturalmente e palatáveis, né? O palato. Essa é a língua, né? Tipo, Bereshit, Bara, Elohim. Então é bem puxado assim, né? É bem puxado. E já a língua do grego, o grego se assemelha um pouco com o italiano e o latim junto, assim. Pudesse ser assim, um pouco do Pai Nosso que eu lembro, né? Pater imon, roenta soranis, aiaspeto tonomasso, aiaspeto basiliaso. Então veja que é bem, quase meio italiano. Então, mas para quem é acostumado a falar mais soprado, né? O ent soranis, mais... É diferente.
Então, quem falou isso, não fui eu, né? É o Flávio Joséfo. Flávio Joséfo, que teve muito contato com os gentios, que era um exímio estudioso, escreveu a história dos hebreus, e essa história dos hebreus foi escrita em mais de 200 livros. Hoje nós temos em um livro só, né? Aquele livro desse tamanho assim, com 1.600 páginas. Mas, originalmente, são quase 200 livros, porque eram pequenos, né? Papiro, não tinha como escrever volumes grandiosos como nós temos hoje, né? Então ele diz que era uma língua muito difícil. A língua dos gregos era uma língua muito difícil. Muito difícil. Então Paulo sabia algumas coisas, mas Paulo não era fluente em grego. Ele sabia o grego. Sabia até um pouco do egípcio, né? Você vai ver que tem texto que ele fala em egípcio lá no... Confundiram ele com egípcio, né? Então, como confundiram? Porque eles sabiam alguma coisinha. Ele falou em grego. Quando ele falou em grego com os soldados, eles se espantaram. Por quê? Porque os judeus eles não falavam grego. Então, se os judeus não falavam grego e prioritariamente o grupo que recebeu a mensagem foram os judeus, das diversas cidades onde eles estavam espalhados, porque Paulo falou isso, né? A salvação primeiro depois dos gregos. Então, nós temos fortes indícios que esses escritos foram escritos em aramaico, no Novo Testamento. Aramaico, porque foi escrito para a maioria judeu, porque os judeus estavam espalhados, estava lá em Damasco, quando Paulo vai perseguir. Tem judeu lá. Né? Por isso que vai dizer lá que Paulo foi para a casa de um judeu zeloso. Então, Corinto é a maioria grego, mas também tinha a comunidade Roma. Roma não fala o grego, né? Paulo escreveria aos romanos, por exemplo, em grego, se Roma não fala o grego? Roma não fala grego. Roma fala que língua? Italiano. Lá, hoje, italiano, mas qual que era a língua na época? Lá, o latim. E Paulo não escreveu em latim, Romanos. Inclusive, daí dentro da carta está ali, o que come não julga o que não come. O que isso significa? Significa que a comunidade cristã tinha tanto judeu como não judeu. Porque quem que come não tem restrição alimentar? O gentil. Quem é aquele que não come algumas coisas? O judeu. Então ali tinha judeus e gregos, né? Judeus e gentios no caso. Que seria o contexto, né? Porque às vezes até a palavra gentil na maioria das Bíblias é traduzida por gregos. Mas gentios não é o grego, gentil é toda nação que não é judia, né? Que não são os judeus, são os gentios, certo? Então Paulo escreve nessa língua para o povo, para que eles entendam que o aramaico era uma língua muito falada. Só que o que acontece aqui para nós? Nossa cultura ocidental focou no grego. E o grego se expandiu mesmo. Então a Europa, a América e nós aqui, a nossa base é grega. Nossa base não é oriental. Então para o Oriente se usava o aramaico. Mas o Ocidente passou a usar mais os textos gregos. Por isso que nós teologicamente aprendemos que o Novo Testamento foi escrito em grego. Mas as igrejas siríacas, as igrejas orientais, a China, a Índia, todas elas têm dados históricos que tem o Novo Testamento em aramaico. A Índia, por exemplo, André, discípulo André, que se tornou apóstolo, foi pregar na Índia. Ele foi para a Índia. E lá tinha a comunidade aramaica, uma comunidade que falava em aramaico. Ele evangelizou a Índia. A Índia tem base no cristianismo também. Então, observa que o aramaico, ele é muito falado também. Aí você vai entender, por exemplo, Jesus fala assim, nós temos um texto, Jesus fala, eu sou o alfa e o... Mas Jesus está falando para um judeu, que provavelmente não falava grego, provavelmente. Se sabia grego, sabia um pouquinho. Ele falaria que ele é o alfa e o ômega, que não tem nenhum significado para o judeu? O que ele falou? Ele falou, eu sou o Aleph e o
e o Tav. Eu sou o Aleph e o Tav. Ah, mas que a tradução daí mudou para alfa e ômega. Ah, tá bom. A tradução mudou para alfa, alguns colocam aqui, e para o ômega. Muito bem. Então, as minhas Bíblias em português tinha que ser eu sou o A e o Z. Se for só por alfabeto, na nossa tradução em português devia ser eu sou o A e o Z. Ah, Jesus está dizendo que é um alfabeto? É isso que Jesus está dizendo? Eu sou um alfabeto? É que eles não traduziram isso aí, né? Eu sou o princípio, depois ele fala, ó, eu sou Aleph e o Tav, o princípio e o fim. Então, ser Aleph e o Tav é uma coisa, ser princípio e fim é outra. Aleph e o Tav é a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. Sim, mas tem um significado muito mais poderoso do que alfa e ômega. Alfa e ômega, até não fui estudar qual que são o significado da letra, mas isso aqui, ó, significa o quê? O pictograma que era feito em formas, seria o hebraico primordial, né, paleolítico, se não me engano, alguma coisa assim. Que não é tem o medial lá e tem o mais avançado, né? E hoje tem o moderno. Mas no tempo de Moisés, por exemplo, era as imagenzinhas, né? Isso aqui é a imagem de um boi. Simbolizava força. Boi simboliza força. Simbolizava também pacto. Né? Pacto. Não, pacto é aqui, ó. Força, boi, sacrifício, né? Sacrifício. Que o boi era levado em sacrifício. E o Tav significava o quê? O Tav era feito assim, ó. Aqui era o rosto de um boi e o Tav era uma cruz. Tav, então, era cruz. Sinal. Pacto, né? Símbolo. Então, ele diz, eu sou o Aleph e o Tav. Então, está falando que ele é o sacrifício da nova aliança. Ele é o pacto forte. Né? Através dele, o pacto forte foi firmado. Né? Aleph Tav. Mas tem mais ainda. Por exemplo, Aleph Tav, essa palavra, essas duas letras aparecem juntas, um morfema, né? Que não tem tradução. Então, lá no hebraico, lá no primeiro versículo, está assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Então, em princípio, criou Elohim et, né? Criou Deus. Daí não tem tradução, ficaria assim: em princípio, criou Deus Aleph Tav, os céus e a terra. Então ali daria para entender que o Aleph e o Tav criou os céus e a terra. E quem é o Aleph e o Tav? G. E onde que está isso? Que Jesus criou, fundou os céus e a terra? Está em Hebreus 1. Hebreus 1, a tu que infundaste, são obras das tuas mãos. Então, temos base bíblica. Veja que com o hebraico ali você consegue interpretar tudo isso. Mas em Jó também está, né, professor? Quando sim. Ele fala, o próprio Deus fala, né, para Jó, onde você estava quando... Ah, sim, não, mas ali é mais amplo, né, de Deus, tem vários textos. Mas em Hebreus 1, especificamente, e Colossenses também 1, declara que é Cristo, né? Exatamente. Mas no João fala que todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Então ali em Colossenses. Isso, exatamente. Até ali vamos interpretar esse texto daqui a pouco, João também. Então tem muitos textos que mostram, e você pegando a base do Aleph e o Tav, você consegue entender. Aí inclusive lá aquele texto lá que o primogênito, que Israel vai lamentar o primogênito, como você lamenta o unigênito, lá tem a palavra Aleph Tav, que ele vai lamentar, então já aplica a Jesus. Com alfa e ômega você não tem como, mas tem muitas outras. Eu até anotei nessa Bíblia, porque eu preguei sobre isso. Acho que eu mandei, né, para os irmãos, né? Eu mandei para os irmãos. Aí, o que acontece? Eu vou te provar que Jesus não é o alfa. A irmã não gosta de mim até hoje, cara. Tá aqui o esboço que eu fiz.
Parte está em hebraico, parte está em andraico aqui, que ninguém entende, só eu. Ah, tem raiva do senhor? Tinha que fazer medicina. Aí, vamos pegar mais uma. Bereshit, né? Pega no Bereshit, tem o Aleph e tem o Tav. Então, tem Cristo. Então, o Bereshit é Cristo. Até Paulo interpreta assim. Paulo interpreta o Reshit como princípio e tal. Ele escreve Colossenses 2, tudo a partir de... Na Colossenses 1:15, tudo a partir da palavra Bereshit. Paulo escreve, em princípio, o cabeça, que de Reshit deriva a palavra Rosh, que é cabeça. Ele é o cabeça, ele é o primeiro, né? Que é princípio. Aí tem a palavra Bar Aleph Shait, né? O filho de Deus entre madeira, entre espinheiro, entre espinhos. Então tem muitas outras que dá para aplicar. Então Tav é o sinal da cruz, sinal do pacto, sinal da aliança. E esse sinal tem força como a força de um boi, né? Não é um sinal fraco, não é uma aliança fraca, não é uma aliança que é feita com sangue de animais. Não é uma aliança que purifica só as coisas terrenas, como diz em Hebreus, né? Que purifica as coisas da carne. Mas a aliança que é formada pelo Aleph Tav purifica as coisas celestiais, né? Ou seja, cumpre a justiça divina. Então olha só como você indo para o hebraico você entende. Por exemplo, quando Raquel vai ter o filho, ela chama o seu filho de Ben-Oni, filho da minha iniquidade. Filho da minha iniquidade. Por quê? Quando eles estão discutindo com Labão, eles dizem, ó, acho que se não me engano até ela diz, ou Jacó diz, que morra aquele que pegou os teus ídolos. Que este morra, digno de morte. Depois vocês leiam lá o texto. Aí, quando ela vai gerar o filho, ela vai chamar esse filho de filho da minha iniquidade, porque ela que tinha feito aquele pecado de pegar aquilo que era sagrado da casa e trazer, né? Então ela que errou. Para que o filho não carregue esse nome de filho da iniquidade, o que Jacó fez? Não, vamos chamar ele de Ben-Yamin, filho da mão direita, né? Para ele não trazer aquele peso. Aí eu pego a tipologia e posso aplicar quem? Quem que carregou a iniquidade e se tornou filho da mão direita do pai? Você viu como o hebraico ajuda? Então Jesus, ele pegou e levou sobre si a nossa iniquidade, tornando filho na iniquidade, porém, ao vencer, ele se torna filho da mão direita, né? Porque ele sentou à destra do pai. Viu como o contexto hebraico ajuda até na compreensão tipológica? Então é muito importante, você tem uma gama de conhecimento, você acaba aprofundando o seu conhecimento muito mais. Já comentamos na live lá do sexto dia, né? A tradução seria sexto dia. Peso que Deus sentiu ao criar por fazer o homem não é arrependimento. Exegese e hermenêutica parecem sinônimas. Até são. Pode-se dizer que elas andam juntas, lado a lado, exegese e hermenêutica. A primeira com métodos mais rigorosos e a segunda tem o cotidiano como seu campo de concentração. É o que a gente comentou aqui. A primeira requer o quê? Requer você ir lá no texto, buscar a raiz da palavra, buscar dentro da palavra grega, hebraica, aramaica, você buscar a raiz para ter o significado, para tirar o significado. Isso é exegese. E a outra do cotidiano, a interpretação, que eu pego a Bíblia, vou fazer uma leitura e vou interpretar para o povo. Irmãos, Jesus acalmou a tempestade. Não importa a tempestade que você esteja vivendo na tua vida. É assim isso. É uma interpretação, né? Exegese fica mais para o campo de estudo. Para fazer uma exegese, eu teria que consultar os materiais feitos... Hebraico, grego, isso, exatamente. Para poder... para poder... É uma hermenêutica. É uma hermenêutica, porque você está interpretando, né? Você não está só lendo, você está realizando uma interpretação ali, né? Tem gente que diz que fez exegese, mas não sabe
Não, não sabe. Existe outra palavra que se chama exegese. Exegese. Exegese aqui, ó. Exegese. O que é exegese? É eu acrescentar, né? Acrescentar ao texto que ele não fala, ou eu mudar o seu, forçar o texto a dizer o que ele não diz. É de dentro para fora, né? E é de fora para dentro. Não, exegese é tirar do original, extrair. Extrair é de dentro do texto para fora. É colocar, acrescentar. Por exemplo, Deus disse para Adão e Eva lá, não coma do fruto. A Eva chegou e disse para a serpente, não pode comer nem tocar. O que ela fez? Foi a primeira exegeta. Foi a primeira exegeta da história. Ela acrescentou algo que Deus não falou. Mas o primeiro disse que foi Satanás, né? Mas que desvirtuou. Não, ele lançou o engano, né? Introduziu o engano, né? É assim. É assim que Deus diz, ele perverteu o texto. Dá licença. O pastor na live, o pastor pegou uma palavra só do texto e, como exemplo para a gente, mas nós temos que pegar a palavra principal para fazer aquele trabalho ou tem que pegar todas as palavras? Pode pegar todas, pode pegar uma. Por exemplo, se você tem um viés de falar só sobre a salvação. Não, aqui eu estou falando da nossa capacidade de principiante. Não, você pega lá, meu objetivo é, tudo vai do objetivo, meu objetivo é falar uma mensagem sobre salvação. Aí o texto fala de salvação, fala de cura, vamos só um exemplo assim. Eu não preciso pegar a parte da cura ali, eu preciso pegar a parte da salvação, que é meu objetivo, vai muito do teu objetivo, né? Vai muito do estudo que você está programando, do que você quer fazer, qual entendimento você quer que o teu público tenha a partir daquela palavra que você vai trazer. Então não precisa pegar tudo agora. Para pegar todas é um trabalho já mais específico, de tradução, né? Você vai pegar tudo ali, colocar, traduzir, dar sentido, daí já é um trabalho de tradução da escritura. Quando você vai ensinar, geralmente aqui é hermenêutica. Então eu tenho que pegar só a palavra hermenêutica para mostrar do grego ali. Eu não preciso pegar aqui a palavra, outra palavra, por exemplo, eu não preciso pegar a palavra do hebraico lá, que seria o Mishnah. Seria Midrash, né? Que seria a interpretação no hebraico, é a Midrash, que é uma interpretação mais profunda. Então, eu não preciso colocar aqui, porque meu objetivo é mostrar do grego para vocês, a hermenêutica, onde surgiu. Eu não estou colocando aqui o contexto judaico das interpretações. Poderia colocar. Mas o foco teológico, como a gente diz, o foco teológico ocidental é grego, né? A gente tem que ensinar mais essa parte. Mas aqui eu já estou comentando um pouquinho da cultura judaica com vocês. Mas como eu falei, vai muito do teu objetivo enquanto ensinador, enquanto resposta lá, por exemplo, você vai responder aquela lá, fazer exegese e hermenêutica. Qual que é o objetivo? O que você quer que eu entenda ali? É isso que você tem que pensar. O que eu quero que eu entenda? Que a salvação vem da palavra soter, do grego. E soter quer dizer isso. Pronto. Tem que ser primeiro para o judeu para depois para o grego. Deus pode usar um texto. Tem que fazer, na verdade, essa matéria, tem que fazer um curso de no mínimo 6 meses. Não. Seria excelente a gente poder percorrer ponto a ponto, fazer trabalhos, né? Seria algo muito bom. Fazer trabalhos ali em sala de interpretação. Vamos ver outra parte aqui, ó. Métodos básicos de interpretar a Bíblia. Tem um método analítico, que é analisar o pormenores, detalhe por detalhe. Sintético, que aborda cada livro com uma unidade inteira. Por exemplo, analítico, que já diz, né? Análise detalhada. Síntese, né? Sintético, é o que? É uma visão geral, é uma visão panorâmica, né? Paulo quis corrigir a divisão lá em Coríntios, a imoralidade sexual, o mau uso dos dons. Então é uma visão geral, né? Eu não entrei nos pormenores, né, do que estava acontecendo lá em Corinto. Agora, se eu entrar nos pormenores, eu posso dizer, né? Tinha um pecado assim de incesto, tinha um pecado assim que eles estavam fazendo assim. Então já é uma análise, né? Então, panoramas bíblicos, né? Estão até vendendo hoje, né, mapas mentais de panorama bíblico, que já é essa visão sintética, né?
Temático é um tema específico, que você pega dentro de um texto ou de um contexto. O método biográfico estuda a biografia dos personagens bíblicos. Tem até livros, né, de A a Z, né, personagens bíblicos de A a Z, que só vai falar sobre os personagens. Método histórico é o estudo da história da passagem, né? Quem que estava, o que estava acontecendo naquele tempo, né? Aquele tempo, eles estavam na Babilônia, eles estavam sendo perseguidos por quem? Qual que é o contexto histórico? Quem que era o rei? Quem que era... Então isso é um histórico. Teológico é sistematizado pelas doutrinas bíblicas. Esse texto fala do quê? Essa passagem fala de salvação, fala do homem, fala do pecado, fala da escatologia, das últimas coisas. Então isso é doutrina, né? A fé, amor, também é doutrina, são doutrinas. Método devocional e aplicativo estuda de forma espiritual os textos aplicando no dia a dia, né? Geralmente as pessoas fazem devocional dos livros de Salmos ali, né? Tem mensagem de Provérbios, tem mensagem para o dia a dia, né? Então é uma porção das escrituras que às vezes você pega e vai aplicar para a tua vida espiritual ali aqueles textos, tá? Então veja que tem muitos métodos, por isso que tem muitos tipos de interpretação. Porque às vezes a pessoa faz uma análise, às vezes ela faz uma síntese, às vezes ela faz uma abordagem temática, às vezes biográfica, às vezes histórica. Então tem muitos viés, né? Muito caminho que dá para seguir, certo? É a necessidade da hermenêutica. Esse é o meu grudadinho ali, né? Por que é preciso interpretar a Bíblia? Primeiro, todo leitor é intérprete. Segundo, porque ela é a palavra de Deus e tem relevância eterna. E em terceiro, a interpretação correta dos textos torna mais claro e importante para o leitor contemporâneo, né? Então, tem esses três aspectos, né? A Bíblia, o leitor é o intérprete. Então, eu posso me aprofundar. Como leitor básico, eu leio lá. E nem o novo convertido, eu leio, eu entendo. Se eu tiver um pouco de conhecimento do português, eu entendo. Agora, se eu quiser aprofundar um pouco mais, como eu falei, a gente pode ir para os originais. Novas hermenêuticas, que são erros, né? São, a que está colocada aqui, acaba entrando como um erro de interpretação por conta de movimentos ideológicos, né? Seria a hermenêutica negra, né? Questão do racismo, você interpretar, né, a Bíblia a partir desse viés, né? Ou feminista, né? A partir do viés feminista. Então, vocês são novas hermenêuticas que têm a tendência de defender uma ideologia. É igual eu usar a Bíblia para defender o porte de armas. Não tem contexto. Tem dois textos que mostram ali Jesus dizendo pega a espada, mas ali Jesus pode estar sendo tipológico, dizendo, por quê? Pedro pegou e usou a espada, não usou? O que Jesus mandou fazer? Guarda a espada. Que a nossa batalha não é carnal. Eu poderia mandar legiões de anjos destruir Roma, destruir esses soldados. Mas nossa batalha é Deus. Jesus só pediu para eles pegarem as armas justamente para ensiná-los. Que não era com armas que o reino ia ser implantado, mas era com o ato de pegar a orelha e grudar novamente. Ou seja, o ato de amor, de amar, lançar o evangelho pelo poder do Espírito Santo. Era um reino espiritual. Aí tem outro texto lá em Romanos, capítulo 13, que fala que se empunhar as armas é um grande problema até, né? Que não foi esse o objetivo. Vai empunhar a arma contra Roma, por exemplo, está lascado, né? Roma era terrivelmente estratégica, guerreira. Então, ele estava mostrando o quê para os romanos? Que está para a comunidade cristã que estava lá em Roma. Que não era para causar revolução dentro do império. Era para pregar o evangelho. A revolução seria espiritual e não física. Então não tem base para eu defender. Não posso usar a Bíblia para defender o armamento. Isso é uma questão política de cada cultura. Questão política. Se você gosta, é um gosto. Agora eu não posso usar a Bíblia para dizer, a Bíblia está dizendo que eu posso ter. Então eu não posso, forçar o texto. Mas se eu gosto, se eu tenho desejo de ter, vou fazer curso, vou procurar dentro da lei, estar adequado, se está errado, também não está errado. Porque se a lei te permite ali você ter para uma defesa, não tem problema nenhum.
tem missionários que tiveram que usar de armamento para se defender, para defender a comunidade que ele estava fazendo missão. Temos registro na história. É um problema isso? Não. Que a falsa ideia é que todo crente tem que ser um mártir. Não. Tem os mártires? Tem, mas nem todos precisam ser mártir. Deus dá o direito de defesa, né? Deus dá esse direito. Você se defender, você pode defender. Isso é até um instinto, a autoproteção é um instinto que nós temos. Agora o problema é quando eu pego a Bíblia para querer forçar interpretações, né? Aí é uma hermenêutica falha. Regras para exegese, tem uso de dicionários, né, para você pegar ali os vocábulos, característica semântica, né, que é a relação com o significado, passos exegéticos, ali, tudo está aí na apostila, né? É uma primeira leitura para tirar aquela perícope, né, uma visão geral. O segundo passo é a comparação e tradução. O terceiro é uma crítica textual. Quarto, delimitação em contexto. Quinto, estrutura. Sexto é o gênero literário. Sétimo é crítica literária. Oitavo, contexto histórico. Nono é a aplicação teológica da perícope, no tenso geral, né? Parte geral. A princípio, a interpretação, a defesa, princípio libertador, defesa, teologia da libertação. Essa aqui acabou não colocando, mas tem ali, né? A teologia da libertação fala na apostila também, né? Só que ela só colocou aquela parte ali. Acho que por isso saiu grudado. A teologia da libertação é um contexto histórico também que surgiu nas Américas, né? Porque a teologia ela era focada na visão da filosofia clássica. Tentar entender e argumentar sobre as doutrinas. Já os países de terceiro mundo, aqui América Latina, América do Sul, necessitaram de uma visão mais aplicativa. Aí passaram a estudar, né, os padres primeiramente passaram a estudar a visão sociológica, para poder trazer a mensagem para o povo de terceiro mundo que necessitava de comida. Não necessitava de uma teologia filosófica, necessitava de comida, alimento e pregar o evangelho. Isso ficou conhecido como teologia da libertação, apoiada ali em Marx, né, o seu escopo, a sua base, né, no marxismo, aquelas ideias lá de luta pelas classes, né, das classes, né. Já no evangelicalismo, isso daí ficou conhecido como teologia da missão integral. O evangelho todo para o homem, isso foi decidido até no Pacto de Lausanne, né? Foi um pacto sobre a evangelização que fizeram na cidade de Lausanne. O evangelho todo para o homem todo. Então a importância de se levar o pão, se levar uma assistência básica, né? Para também pregar o evangelho. Nós somos fruto disso, América do Sul aqui. De uma visão da teologia da libertação. Porque hoje não se faz mutirão quando vai evangelizar. Geralmente as igrejas não fazem lá. Às vezes compra umas tendas, coloca umas tendas, coloca lá corte de cabelo, coloca assistência jurídica se tiver advogado na igreja, coloca assistência médica, coloca a cesta básica, faz lá uma pregação. Isso aí é o que a teologia da libertação começou a fazer. Surgiu a teologia da missão integral, que hoje nós fazemos por conta desse contexto histórico, tá? Só para explicar um pouquinho a teologia da libertação para vocês. Então nós temos figuras de retórica, de linguagem. Por exemplo, lá nós temos metáfora, comparação. Não vou comentar uma por uma porque na apostila tem. Vou pegar algumas aqui. Metáfora, comparação. Apologia é uma defesa, né? Enigma. Sansão propôs enigma, né? Temos ali zoomorfismo, né? Nas asas do Altíssimo, né? As asas do Onipotente. Deus tem asa. Então é um zoomorfismo, aplicar uma forma de animal, né, a algo ou alguém. O zoomorfismo. Então, isso ali é uma figura de linguagem. Tipologia tem muito, né? Tipologia tem muito, prefiguração, hipérbole, exagero, né? João fala que se fosse escrito todos os feitos de Jesus, nem no mundo inteiro caberiam livros. Então é uma hipérbole, né? Imagine. Então o mundo inteiro é muito grande, né? Para não caber os livros. Aí tem a profecia, ironia, né? Quando o profeta lá, Micaías, né? Pode ir para a guerra, rei, vai. Ele está usando de ironia.
Ai, porque vai dar tudo certo. Aí o rei acaba dizendo, rapaz, fala sério, você nunca fala assim? Você nunca é a favor você nunca prega a favor de mim? Aí ele traz a mensagem, vejo Israel sem pastor, né? Eufemismo, né? Você atribuir, né? Outro significado a alguma coisa, tem muito na Bíblia. Por exemplo, né? Uma bem forte aí, né? Quando Abraão fala para Eliezer, coloque a sua mão na minha coxa, né? E faça o juramento. Ali no original, né, é um eufemismo, porque o costume da época era colocar as mãos na virilidade do homem para você firmar um contrato, né? Então, se fosse literal, né, coloque a mão nos testículos e jure que vai fazer isso. Porque era o costume da época, né? Quando se fazia um pacto, né, colocar a mão sobre a coxa é colocar a mão sobre a virilidade, porque você estava demonstrando força da aliança que você estava fazendo. Não tem nada de deturpação nisso daí, né? É uma demonstração de que você estava firmando um pacto forte, né? Que você ia cumprir aquele pacto, né? Tem outro eufemismo também relacionado a isso. Em Cânticos tem muitos eufemismos dessa natureza, né? Que cunho sexual, né? Que o livro de Cânticos é um livro que tem uma linguagem sexual que não é uma linguagem pervertida, né? A gente tem que entender isso, que a sexualidade ela foi pervertida pelos homens, mas ela é um presente de Deus para a humanidade, não é? Inclusive a sexualidade entre o casal é uma arma espiritual, é uma arma, ela é uma arma que o casal tem, porque a Bíblia fala que nós tornamos um, né? Naquele momento do relacionamento, é um momento de intimidade, e traz a união ao casal, né? Traz uma unidade ao casal muito forte. Então isso é eufemismo, né? Alegoria, fábula, né? Personificação também é outra interessante, né? Quando diz lá, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Essa linguagem é sempre atribuída ao quê? Sempre falaram assim, leram esse texto e falam, ó, ore de madrugada, porque é de madrugada que Deus ouve, né? De madrugada a fila é menor. 3 horas da manhã. Por causa de um contexto que cultural dos missionários que vieram e tinham o costume de orar na madrugada. E impregnaram esse costume nos brasileiros. Aí surgiu essa cultura, daí acharam um texto para apoiar isso. Eu amo os que me amam, de madrugada me buscam, me acharão. Porque tem um texto similar que Deus diz, que aquele que me busca me acha. Aí aplicaram ali. Ó, tá vendo? Buscar aqui é buscar o Senhor. Mas se você pegar o texto, que é o capítulo 12, né? Capítulo 12 de Provérbios, se não me engano, você vai ver que ele está falando da sabedoria. Ele está usando essa figura de linguagem, Salomão. Personificação, ele está dando personalidade. A personificação é atribuir atitudes de uma pessoa para um objeto ou algo, né? Então ele está atribuindo personalidade à sabedoria. Que daí o texto diz, a partir do versículo 8, eu, a sabedoria, habito com a prudência. Então está bem claro. Aí chega no versículo 17, eu amo a sabedoria que está dizendo, eu amo os que me amam e os que, na maioria das traduções de madrugada. Tem outras traduções que diz assim, ó, quer ver? E os que perseveram me encontrarão. Ou seja, porque para buscar sabedoria, não é numa leitura rápida, né? Nós estamos estudando aqui hermenêutica. É fácil fazer hermenêutica a partir dos nossos estudos aqui? Você já viu que é um negócio mais difícil, né? É fácil fazer uma exegese? Não é, não. É difícil. Deixa eu ler o texto aqui, nós temos um tempinho, né? Porque esse é o último slide. Provérbios 12. Não, aí é que entra, né? É o 8? Deixa eu ver aqui. É 8:12, é 8:17, né? 8:12. Ó, 8:12 aqui, ó. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e descubro o conhecimento reflexo.
O temor do Senhor é subjugar o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, eu os abomino, sabedoria dizendo, né? Aí tem o texto tipológico, né, que a sabedoria é Jesus, aí é outro contexto. Meu é o conselho e minha é a doutrina, e a inteligência, meu é o poder. Por mim reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por mim governam os príncipes, os nobres, e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada me acharão. Tem algumas que já não tem de madrugada aí, né? Os que cedo, os que perseveram. Ou seja, porque vai pegar lá e perguntar para as pessoas que fizeram o vestibular em universidade pública de medicina, que é o mais concorrido. O que elas fizeram para chegar lá, tirar em primeiro lugar? Excluíram o WhatsApp, excluíram o Facebook, excluíram o Instagram, não foram para shopping com os amigos, não foram para cinema, só ficaram 8 horas, 12 horas, depende até mais alguns. A sabedoria pega essas pessoas e abraça, né? Porque quando você pega aqui a Bíblia e fala, hoje já está dando sono, não quero mais, deixa eu fechar aqui, deixa eu deitar. Aí, como que a sabedoria vai? Porque Paulo diz, persiste em ler, porque não é fácil. Agora, se você se esmera, lê, relê, pega um texto, pega outro texto, Vamos interpretar outro texto aqui interessante? Depois eu coloco algumas questões. Você lembra qual que é o texto de Timóteo lá que você levantou? Já vamos ver. Olha João que legal, que eu já fiz essa interpretação aqui em alguma aula. Que foi falado do João aqui, né? João 1. Olha que diferente que fica quando você interpreta a partir de um contexto. João 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, estava no Gênesis com Deus, a Bíblia está no Gênesis, está no princípio. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito teria sido feito, né? A vida estava no verbo, a vida foi manifestada para ser luz, a luz foi manifestada nas trevas, tá? Houve um homem enviado por Deus, tá? Vamos lá para o 8, para o 9. Isto é a luz verdadeira que veio ao mundo para iluminar todos os homens. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Então veja bem, quando ele diz aqui, estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era o seu. O que era seu? No caso dele. Não é o povo. O mundo. O mundo, porque ele está dizendo que ele que fez, que ele é autor. Então ele veio ao mundo. E ninguém o reconheceu. Isso, para confirmar com o 10 ali, ó. Tem pessoas que falam que era o seu. Não. Não, o que as pessoas falam? Que o seu aqui eram os judeus. Daí, no segundo diz, os seus, que os judeus não reconheceram. Mas não é. Aqui, ó, veio para o que era seu, o mundo. E os seus, que são aqueles que são no mundo. Primeiro, os judeus não receberam. Mas não foi só os judeus que não receberam ele, né? Todos. Todos que não creem. Agora, aqueles que creem. Ó, daí vem o versículo, daí vem o próximo versículo. Mas todos aqueles que o receberam. Por quê? Teve gentil que não o recebeu. Teve gentil que recebeu. Né? Falou, Senhor, eu sou ímpio, mas se você lançar uma palavra, meu servo vai ficar curado. O centurião. Né? A Cirofenícia. Achei mais fé, né? Exatamente. Lá. Mas todos que receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, isto é, os que creem no seu nome. Então o seu aqui, ó, não é veio para... Como que eu posso dizer? Eu esqueci agora a frase correta aqui. Mas o que era seu não implica para... não é... Senão eu diria assim, ó, veio para quem era seu. Né? Não é para quem, é para o que. Quem implica pessoa. O que implica algo, né? No caso, dentro do contexto, o mundo.
que foi criado por ele. Então isso é dentro do contexto. Só que viu que por anos nos pregaram que o seu aqui era os judeus, né? E daí nós éramos os que estamos no versículo 12, né? Mas excluindo até os judeus. Excluindo, os judeus não receberam Cristo e nós recebemos. É um grande erro, porque muitos judeus receberam Cristo. Muitos judeus. Ali, enquanto Jesus estava andando com eles, e depois, através da pregação. Através da pregação de Pedro, não foi 3.000? Todos judeus. Que viviam em outras cidades, porque estavam ali por causa da festa do Pentecoste. Então, muitos judeus receberam. Isso é uma visão errada que apresentaram a nós, né? Igual falar que os judeus crucificaram Cristo, na verdade, entregou a morte. Né? Eles fizeram o trabalho do sacerdócio. Os sacerdotes lá fizeram o trabalho do sacerdócio, entregaram o cordeiro para ser entregue. Só que eles deveriam lavar as mãos, os sacerdotes não lavaram. Quem lavou as mãos foi Pilatos, né? Então eles fizeram o trabalho do sacerdócio. Quem fez mais o trabalho do sacerdócio foi Pilatos do que eles ali, né? Então, os judeus não mataram Jesus, não, né? Quem fez com que Jesus fosse à morte foi os nossos pecados, né? Pecado de toda a humanidade. Para restituir tanto os judeus quanto os gentios. Isso está no capítulo 2 de Efésios. Efésios capítulo 2. Só para nós encerrar, não vai dar para fazer aquele texto, eu faço. Só para encerrar, eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Depois eu coloco no grupo. No contexto judaico, há 4 tipos de interpretação, que eles chamam de pardes. São 4 níveis. O primeiro nível é o peshat. Peshat significa simples, aponta para o sentido literal do texto bíblico. É a forma mais simples de se interpretar a Bíblia. O segundo é remes, que é insinuação, dica. É o segundo nível de interpretação, é mais elevado que o peshat, visto que esse vale de sugestões, dicas, insinuações no texto. O terceiro é o drash, investigação, procura. É um método de entendimento da Escritura através dos sentidos alegóricos, tipológicos, homiléticos, que usa algumas figuras de linguagem, certo? O terceiro é sod, mistério, segredo. É o nível mais elevado da compreensão das Escrituras, que é por meio do entendimento de segredos ocultos. Por exemplo, quando João está dizendo aqui que Jesus é a luz para o mundo, o que ele está usando? Ele está escrevendo num nível sod, porque era um mistério isso, porque todo mundo conhecia o haja luz. Mas agora ele está explicando que esse haja luz, essa luz que resplandeceu é Cristo. Não é uma luz, uma simples luz. Mas é Cristo que resplandeceu neste mundo. Então uma interpretação que estava oculta. Ninguém teve essa interpretação até então. Então é um sentido mais profundo. Certo? Aí por que nós temos 4 evangelhos, né? Justamente por causa dessas 4 visões. Lucas escreve no nível remes, né, que é o objetivo de endereçá-la a Teófilo, que era um saduceu do sumo sacerdote. Lucas ressalta que Yeshua, o filho do homem, fornecendo exegeta. Mateus escreve no drash, que tem o público-alvo como os fariseus, né? Por isso que ele tem metáfora, alegoria, tipos, homilética, né? Já Marcos escreve para os gentios. E Lucas e João escreve para os essênios. Então tem 3 grupos judeus: essênio, fariseu, saduceu e gentios. Então, 4 evangelhos, né? Um para os essênios, que é João, um para os fariseus, que é Mateus, um para os saduceus, que seria Lucas, e um para os gentios, que seria Marcos. Nós aprendemos que também isso é uma forma de interpretar, que Mateus foi escrito para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos e João para a igreja. É outra linha de interpretação. Essa que eu apresentei agora para vocês, que talvez vocês não tinham ouvido, não desvalida essa outra que a gente já aprendeu lá no básico, né? Mateus para os judeus, João para os romanos, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos e João para a igreja. Mas também eles querem dizer de níveis. Tem um nível mais básico, peshat, tem um nível que requis alegoria, que é o remes, né? É o drash, que é Mateus,
E tem um que requis investigação da história, que foi Lucas, e teve um que falou coisas misteriosas, que é João. Então veja como é importante a gente entender e estudar essa área, porque a gente consegue ter uma visão um pouco mais ampla do contexto bíblico. Aí a gente passa a entender que a Bíblia não é simplesmente aquilo que a gente lê, né? Ela é muito mais poderosa, né? Ela tem muito mais poder. Tá certo, pessoal? Então agradecemos aí a presença de vocês que estiveram aqui nessa aula e aqueles que vão assistir também.